Glória a Deus, amados. A paz do Senhor. Que Deus possa falar conosco nessa noite através da sua palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 14 em diante, que diz assim: E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aleluia! A palavra de Deus nos diz que Jesus multiplicou os pães e peixes, uma palavra bem conhecida, e que há um grande milagre, um grande acontecimento, né, nesta passagem. É interessante, queridos, que quando os discípulos viram que já era chegada a noite, já estava se entardecendo, e que aquele povo estava ali sem comer há muito tempo, porque quando ouviram falar que Jesus estava naquele lugar, a grande multidão o seguia. E os discípulos disseram a Jesus: Jesus, despede a multidão para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si. Mas Jesus disse que era para eles continuarem ali. Ou seja, Jesus disse para os discípulos: dá-lhes voz de comer. Ao invés de mandar que eles vão embora, dá-lhes voz de comer. E eu quero me atentar a esse versículo porque Jesus sabia que era uma grande multidão. Mas Jesus disse àqueles discípulos: dá-lhes voz de comer. E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus, sabendo que não tinha comida, Jesus sabendo que não tinha alimento suficiente para aquela multidão, como Jesus disse aos discípulos: dá-lhes voz de comer. Eu, pensando e meditando nessa palavra, eu entendo que, eu creio que Jesus esperava, né, que aqueles discípulos dessem uma solução para aquele problema, fizessem algo extraordinário para resolver a situação daquele povo. Por isso Jesus disse: dá-lhes voz de comer. Eu creio que Jesus esperava que eles usassem da sua fé e fizessem algo diferente. Porém, aqueles homens, os discípulos, disseram para ele: Senhor, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E aí, Jesus faz o milagre da multiplicação. Ele disse: trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Deus quer usar você para abençoar vidas. Deus quer usar a mim para abençoar vidas. Mas eu fico pensando de como está a minha fé. Porque é interessante que se Jesus disse para eles: dá-lhes voz de comer, Jesus esperava deles uma atitude. Jesus esperava que aqueles discípulos fizessem algo ali para resolver a questão
da falta de alimento naquele momento. Mas eles, humanamente, disseram: Senhor, não temos senão 5 pães e 2 peixes aqui. E Jesus faz o milagre da multiplicação, né, e alimenta, como disse a própria palavra, quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E a palavra de Deus nos diz, queridos, que Jesus, quando ele fala para aqueles discípulos, dá-lhes voz de comer, eu entendo que Jesus esperava algo mais dos discípulos. Porque se, quando paramos para pensar e meditar em outros versículos, por exemplo, quando Jesus fala: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te, lança-te ao mar, e assim será feito. Jesus está dizendo que se exercermos a nossa fé, podemos fazer algo ou coisas extraordinárias. Quando naquele episódio em que Jesus estava no barco dormindo e o barco estava sendo açoitado pelas ondas e os discípulos apavorados correram até onde estava Jesus e acordaram Jesus gritando que o barco poderia ir a pique, e Jesus se levanta e diz: aquieta-te, mar. E o mar se aquietou e o vento parou. E Jesus diz àqueles homens: por que duvidastes? Nesse caso eu entendo que aqueles homens poderiam ter feito aquilo que Jesus fez, poderia ter dito ao mar para que se aquietasse, ao vento para que parasse. Então eu entendo que Jesus espera de nós uma atitude de fé. Quando Pedro viu Jesus andar sobre as águas e começou a gritar, achando que era um fantasma, e quando de repente Jesus disse para ele que era para ele não se espantar, que era Jesus que estava indo, Pedro disse: Jesus, se és o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse para ele: vem. Pedro, embora um pescador, um profissional, né, de grande conhecimento, acostumado com o mar, acostumado com as ondas, Pedro desceu do barco e começou a caminhar por cima das águas. Só que a Bíblia diz que quando Pedro notou o vento, ele começou a afundar. Ele teve medo e começou a afundar. E Jesus, segurando na mão de Pedro, quando ele gritava: salva-me, Jesus perguntou para Pedro: por que duvidaste? Mais uma prova de que Deus quer que exercitemos a nossa fé. E tantas outras passagens na Bíblia em que Deus disse aos homens de pequena fé, ou por que duvidaste? Então isso me faz pensar de que Deus espera algo mais de nós. O próprio Jesus disse que faríamos coisas maiores do que essa, se crermos. Então tantos milagres aconteceu naquela época, né? Jesus fez tantos milagres e aqueles discípulos viram tantas maravilhas que Jesus fazia juntamente com eles, mas por que duvidavam? A palavra de Deus diz que se crermos, alcançaremos, se crermos, seremos vitoriosos. Então, queridos, eu quero que meditemos nessa palavra. Meditemos nessa palavra como Jesus falou para os seus discípulos: dá-lhes voz de comer. Ou seja,
Seja um agente de milagre. Seja um agente de milagre. Jesus falou para ele, e eu creio que Jesus fala para nós nessa noite, seja um agente de milagre. Seja um canal de bênção para vidas. Seja um canal de bênção para pessoas que precisam. Deus quer usar a mim e a você. Do jeito que você é, Deus quer te usar. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que nessa multiplicação de pães e peixes, Jesus usou o que ele tinha. E o que tinha naquele momento para abençoar aquela multidão eram 5 pães e 2 peixes. Às vezes você acha que você não é nada, que você não tem nada, que você não pode nada. Realmente, humanamente falando, muitas das vezes nos achamos numa condição de que nós não podemos nada, mas através de Jesus somos vitoriosos. Não é o que nós podemos fazer, mas é o que Ele pode fazer através de nós. Muitas das vezes, queridos, deixamos de orar por alguém que às vezes está com uma dor de cabeça, por exemplo, mas pensamos, se está com a dor de cabeça, toma um remédio que passa. Mas por que não orarmos por essa pessoa e pedir a Jesus que Jesus abençoe essa pessoa, que cure essa pessoa? E tantas outras situações no nosso dia a dia que passamos e que não exercitamos a nossa fé. Muitas vezes queremos exercitar a nossa fé só em coisas extraordinárias, coisas grandes, mas se exercitarmos a nossa fé todos os dias, podemos ser pessoas melhores. Deus quer usar a mim e a você. Deus quer usar a mim e a você para abençoar vidas. Por isso eu te digo nessa noite, seja um canal de bênção, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, seja um canal de bênção, queridos, em nome de Jesus. Deus quer usar o pouco que você tem. Deus quer usar você como você é para ser um abençoador. Às vezes queremos fazer coisas extraordinárias. Planejamos tantas coisas, quero evangelizar, eu quero pregar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E de repente elaboramos tantas coisas que não conseguimos fazer. E não fazemos o pouco porque achamos que é pouco demais. Mas Deus quer te usar no pouco. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, diz a palavra do Senhor. Por isso, o que você tem nas suas mãos para Deus usar? O que é que você tem em suas mãos para que Deus faça um milagre tremendo? O que é que você tem em suas mãos para que Deus possa transformar a sua vida? Sabe, queridos? Deus espera que estejamos disponíveis para Ele. Deus espera que o nosso coração esteja disponível para que Ele nos use da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas para isso precisamos estar disponíveis. Aleluia. Deus quer te abençoar poderosamente. E eu oro nessa noite para que Ele faça isso, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. E que você seja um agente de milagre, aonde quer que você for. Que você seja um abençoador, aonde quer que você for. Que pessoas possam olhar para você e dizer, eis, ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus,
Eu te louvo, Deus, por essa palavra. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor. Te peço, Deus, que Tu nos uses, Senhor, da maneira que somos. Que Tu nos uses, Senhor, com o que temos, ó Pai. Mas que possamos sim ser um agente de milagres, que possamos sim, ó Deus, ser um abençoador. Em nome de Jesus, ó Deus. Toma a vida de cada um de nós nessa noite, sabe, nos ensina, Deus, a confiar em Ti, nos ensina, Deus, a exercitar a nossa fé, nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Nós entregamos cada irmão, cada irmã em Tuas mãos, ó Deus, cada um que ouvir essa palavra nessa noite, que seja abençoado, Senhor, por Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja, Senhor, um instrumento em Tuas mãos, ó Deus, para a glória e exaltação do Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, e sê tu um agente de milagre, para a glória do Senhor. Amém.